Olá, eu sou o professor José de Assis e aqui no meu canal do YouTube eu tenho uma playlist especial que ensina a criar um sistema para a gestão de serviços usando a linguagem Java e o banco de dados MySQL. Neste projeto, eu ensino passo a passo, do zero, a criar um banco de dados e uma aplicação em Java para gerenciar uma assistência técnica de computadores, notebooks e periféricos. Este projeto pode ser adaptado a outros tipos de assistência técnica, como, por exemplo, assistência técnica de smartphones, eletrodomésticos, oficinas mecânicas, etc. Eu estou atualizando e revisando algumas aulas dessa playlist e as aulas 25, 26, 27 e 28 tratam da ordem de serviço. Estas aulas mostram como emitir uma OS, fazer a pesquisa da OS pelo número, alterar uma OS e também fazer a exclusão. Tem alguns detalhes que eu quero revisar nesta tela de OS. Vou mostrar. Aqui no NetBeans, vou executar o sistema. Cadastro, tela OS. O primeiro detalhe que eu quero revisar está relacionado a esses botões. Percebam aqui, se eu clicar no botão excluir uma OS, ele vai me questionar se eu tenho certeza que desejo excluir esta OS e se eu pressionar o sim, ele executa o método de exclusão, mesmo eu não tendo selecionado nenhuma ordem de serviço. Outro detalhe que eu quero revisar está relacionado a este campo situação, onde eu tenho este combo box, que é um campo obrigatório, porém ele tem um valor pré-definido. Nesta revisão, eu quero deixar este campo em branco e fazer a validação. O terceiro detalhe está relacionado à pesquisa de uma ordem de serviço. Vou pesquisar aqui a OS número 1. Percebam que a data é exibida no formato ano, mês, dia. Eu vou formatar esta data para ser exibida no formato dia, mês e ano. E o último detalhe que eu quero revisar nesta aula está relacionado ao código-fonte. Aqui no código-fonte eu tenho os métodos emitir OS. Percebam aqui neste código que após a emissão da OS, eu tenho aqui nessas linhas 77 a 82 um código que limpa os campos. Rolando aqui para baixo, eu tenho o método alterar OS. Dentro deste método, aqui nestas linhas 155 a 166, eu também tenho um código aqui que limpa os campos e habilita os objetos. E por fim, eu tenho o método excluir OS, onde eu também tenho este código aqui que limpa os campos e habilita os botões. O que eu vou fazer é criar um método único para limpar os campos e habilitar os botões. Vou iniciar por aqui e, para ganhar tempo, vou copiar este código, Ctrl C, e após o fechamento desta chave, que corresponde ao método para excluir uma ordem de serviço, vou gerar aqui um comentário, limpar campos e habilitar os botões. Private void limpar, abre chaves, Enter para fechar as chaves, Ctrl V para colar o código que limpa os campos e reabilita os botões, combinação de teclas Alt Shift F para indentação do código, e aqui em cima nos métodos, método excluir OS, vou excluir todas essas linhas e executar aqui o método limpar. E o mesmo eu vou fazer para os outros métodos. Método alterar OS, vou excluir todas essas linhas e executar o método limpar. Rolando para cima, método emitir OS, vou apagar essas linhas aqui e vou executar o método limpar. E agora, aqui em projeto, eu vou iniciar esta tela desabilitando
os botões Alterar OS, Excluir OS e Imprimir OS. Para isso, basta selecionar o botão e aqui do lado em Propriedades, Propriedade Enable, vou desmarcar. E o mesmo para os demais botões. Botão Excluir, Enable, vou deixar como falso. Botão Imprimir, Enable, vou deixar também como falso. Vou aproveitar aqui e selecionar o Combo Box. Aqui em Propriedades, em Model, eu vou clicar nos 3 pontinhos e aqui em cima eu vou pressionar o Enter. E um detalhe importante, eu vou pressionar a tecla Espaço. E por fim, o botão OK. Eu vou salvar tudo. Mais uma vez executar. Usuário admin, login, cadastro, OS. Percebo agora que ao carregar a tela OS, este campo situação não está definido e também os botões aqui estão desabilitados. E antes de continuar os testes, eu vou validar agora este campo, que é um campo obrigatório. Vamos lá. O nome deste campo é CBOOS-SIT. Aqui no código-fonte, esta validação é feita na emissão de uma ordem de serviço e também na alteração da ordem de serviço. Então, aqui no método emitir OS, na validação dos campos, se o campo txt_cleaid estiver vazio, ou o campo equipamento estiver vazio, ou o campo defeito estiver vazio, antes do fechamento do último parênteses, vou acrescentar outro comparador lógico OR, símbolo pipe, CBO, OS, SIT, que é o combo box, ponto, get selected item, ponto, equals. E aqui dentro de parênteses, aspas, espaço, aspas. Atenção aqui para este espaço. Ele vai exibir essa mensagem: preencha todos os campos obrigatórios. Para ganhar tempo, vou copiar este pedaço do código, Ctrl C, rolando aqui para baixo no método alterar OS. Aqui também é feita esta validação de campos obrigatórios. Dentro aqui deste if, antes do fechamento deste último parênteses, OR cboOSCT.getSelectedItem.equals aspas, espaço, espaço. Eu vou salvar tudo. Mais uma vez executar. Usuário admin, login, cadastro, OS. E vamos fazer um teste para ver se a validação está funcionando. Vou selecionar aqui um cliente. Vou clicar aqui em emitir OS. Preencha todos os campos obrigatórios. OK. Vamos colocar aqui aguardando aprovação. Vamos emitir OS. Preencha todos os campos obrigatórios. OK. Equipamento PC. Vou clicar aqui no botão emitir OS. Mensagem: preencha todos os campos obrigatórios. OK. Defeito: não liga. Vou clicar no botão emitir OS. OS emitida com sucesso. Vou pressionar o botão OK. Percebo agora que é necessário fazer um ajuste no método que limpa os campos deste formulário. Preciso limpar este combo box e também eu preciso limpar a tabela e este campo de pesquisa. Vamos lá. Vamos até o método limpar, private void limpar, para limpar este campo de pesquisa de nome txt_cli_pesquisar. Basta acrescentar aqui txt_cli_pesquisar.setText null. E para limpar a tabela, existe um código específico que eu mostrei na tela de cliente. Eu vou copiar essa linha de código e aqui na tela OS, código fonte, vou colar aqui, aceitando aqui a sugestão para importar a classe DefaultTableModel. E para limpar o combo box, CBO
OS sit.setSelectedItem. E aqui dentro de parênteses, aspas, espaço, fecha aspas. Atenção ao espaço entre aspas. Vou salvar tudo e vou fazer mais um teste. Usuário admin, login, cadastro, OS, situação na bancada, equipamento, impressora HP 2120. Vamos pesquisar o cliente aqui. Defeito, papel não passa. Vou emitir esta ordem de serviço. OS emitida com sucesso. Ok. Todos os campos agora foram limpos. E o que eu vou fazer agora é configurar estes botões de acordo com o processo. Sempre que esta tela OS for ativada ou sempre que os campos forem limpos, eu quero esta configuração dos botões. Emitir OS e pesquisar OS, botões ativados. Editar OS, excluir OS e imprimir OS, botões desativados. Para isso, aqui no código-fonte, no método limpar campos, vou mudar aqui o comentário e gerenciar os botões. Dentro aqui do método, vou gerar outro comentário, desabilitar os botões. Deixa eu pegar aqui o nome dos outros botões. btn OS alterar, btn OS excluir e btn OS imprimir. Então, btn OS alterar ponto set enable false. Para ganhar tempo, vou copiar esta linha. btn OS excluir ponto set enable false e btn OS imprimir ponto set enable falso. Vou salvar tudo, mais uma vez executar. Cadastro, OS. E ao emitir uma nova ordem de serviço, ao invés de limpar todos os campos, eu vou desabilitar este botão emitir OS e pesquisar OS e vou habilitar o botão imprimir OS, pensando sempre no usuário final. Ao emitir uma OS, o usuário pode fazer a impressão. Rolando para cima, no método emitir OS, eu tenho aqui a validação dos campos obrigatórios. Dentro dessa estrutura do tipo if-else, se algum campo obrigatório não foi preenchido, ele vai exibir essa mensagem, preencha todos os campos obrigatórios. Se não, ou seja, se todos os campos obrigatórios foram preenchidos, ele vai executar a inserção desses dados no banco de dados. Então aqui, após a mensagem OS emitida com sucesso, ao invés de limpar os campos, neste caso, eu vou desabilitar os botões emitir OS e pesquisar OS. Então aqui btn OS adicionar ponto set enable falso, btn OS pesquisar ponto set enable falso e vou habilitar o botão imprimir, btn OS imprimir ponto set enable true. E neste caso, o método limpar campos será executado apenas após a impressão da ordem de serviço. Eu vou salvar tudo, mais uma vez executar. Fica mais claro eu demonstrar de forma prática. Usuário admin, login, cadastro, OS, pesquisar aqui um cliente, situação na bancada, equipamento, notebook HP G900, defeito, teclado falhando. Vou pressionar esse botão para emitir a ordem de serviço, OS emitida com sucesso. E ao pressionar OK, os botões são desativados e o botão imprimir ativado. Perfeito, vou fechar aqui. Mais uma vez, cadastro
OS. E agora eu vou configurar os botões na pesquisa de uma ordem de serviço. Ao clicar nesse botão, pesquisar OS, a gente informa aqui o número da OS, por exemplo, OS número 3. Ok. E após a pesquisa de uma ordem de serviço, eu quero aqui deixar esse botão desativado, emitir OS. Eu quero também desativar este botão pesquisar OS e deixar habilitado esses 3 botões. Editar uma OS, excluir uma OS ou imprimir uma ordem de serviço. Vamos lá. Rolando aqui para baixo, método pesquisar OS. Após o preenchimento aqui dos campos, dentro aqui deste comentário que eu fiz nas aulas anteriores, evitando problemas, onde eu desativei o botão de adicionar e fiz o bloqueio da tabela de clientes para evitar que o usuário vincule outro cliente a esta OS, eu vou acrescentar aqui btnos pesquisar.setEnable falso. Vou gerar aqui outro comentário. Ativar demais botões. btnos alterar ponto setEnable true. btnos excluir ponto setEnable true. E btnos imprimir ponto setEnable true. Vou salvar tudo. Mais uma vez executar. Usuário admin, login, cadastro, OS. Vamos pesquisar aqui uma ordem de serviço, OS número 1, ok. E neste caso, o usuário pode alterar esta OS, excluir esta OS ou imprimir esta ordem de serviço. Se o usuário optar por alterar algo na ordem de serviço, após as alterações, todos os campos vão ser limpos. Esses 2 botões, emitir OS e pesquisar OS, serão reativados. E esses botões, editar OS, excluir OS e imprimir OS, serão desativados. E isto também vale caso ele opte por excluir a ordem de serviço ou imprimir a ordem de serviço. Essas configurações dos botões estão relacionadas ao método limpar. Se a gente observar aqui no código fonte, dentro aqui do método limpar, private void limpar, vou gerar mais um comentário. Essas linhas aqui são usadas para limpar os campos. Essas linhas aqui para habilitar os objetos, além de btnos adicionar ponto setEnable true. Eu vou acrescentar aqui o btnos pesquisar ponto setEnable true. Além de habilitar os 2 botões, ele vai habilitar o campo de pesquisar cliente e a tabela de clientes. E aqui, desabilitar os botões. Eu vou salvar tudo e fazer mais um teste. Usuário admin, cadastro, OS. Vou pesquisar aqui uma ordem de serviço, OS número 4, ok. Impressora HP 2120, papel não passa. Vamos modificar aqui para a ordem de serviço. Serviço executado, remoção de detritos, técnico. Robson, valor total R$60. Vou clicar aqui nesse botão, editar OS. OS alterada com sucesso, ok. Todos os campos limpos e os 2 botões. Vamos pesquisar essa OS novamente, OS número 4. Tudo ok. Vou testar agora este botão excluir OS. Tem certeza que deseja excluir esta OS? Sim. OS excluída com sucesso. Ok. Ao pesquisar aqui uma ordem de serviço, número 1, por exemplo, eu vou formatar esta data aqui. Para isso, aqui no banco de dados, eu preciso fazer um select especial. Se eu aqui pressionar a combinação de teclas Ctrl Enter, esse select asterisco from TBOS exibe a data OS no formato ano, mês, dia. Para formatar este resultado, eu vou fazer um select especial, definindo todos os campos e usando um comando para formatar a data e a hora. Aqui em cima, describe TBOS
combinação de teclas Ctrl Enter, eu preciso aqui definir os campos nesta sequência. OS, data OS, tipo, situação, equipamento, defeito, serviço, técnico, valor e ID CLI. Vamos lá. Select OS, date underline format. Esta é a função aqui dentro do MySQL que formata a data e a hora. Então, aqui dentro de parênteses, o nome do campo, que é data underline OS, mais uma vez aqui, este nome de campo, data underline OS, aqui, vírgula, atenção, aspas, simples, porcentagem, D minúsculo, barra, porcentagem, M minúsculo, barra, porcentagem, Y maiúsculo, D de dia, M de mês, Y maiúsculo, mostra o ano em 4 dígitos. E aqui, tracinho, porcentagem H maiúsculo, 2 pontos, porcentagem I. Fecha aspas simples, porcentagem H mostra a hora, porcentagem I mostra os minutos. Não quero aqui exibir segundos. E na formatação, esses caracteres barra, traço e 2 pontos serão exibidos desta forma. Vírgula. A gente continua aqui, mais uma vez, descrever a tabela. Tipo, situação, equipamento, defeito, serviço, técnico, valor, ID CLI. Preciso informar todos esses campos. Tipo, vírgula, situação, vírgula, equipamento, vírgula, defeito, vírgula, serviço, vírgula, valor, vírgula, ID CLI, espaço, from, tbos, where, aí você filtra pelo número da OS. Por exemplo, OS igual a 1. Ponto e vírgula no final. Combinação de teclas Ctrl Enter. Percebam que a data está agora no formato dia, barra mês, barra ano, traço, a hora da emissão desta OS. E é este select que eu tenho que implementar lá no código Java. Eu vou copiar esta linha aqui. Até aqui, OS é igual, Ctrl C. Aqui no código fonte, no método pesquisar OS, este método aqui, private void pesquisar OS, nesta linha aqui, eu vou apagar o que está aqui dentro de aspas e vou colar este novo select, Ctrl V. Vou salvar tudo, mais uma vez, executar, usuário admin, login, cadastro, OS, pesquisar OS, número da OS 1, ocorreu aqui uma exceção, índice de coluna 10 maior que 9, o erro está neste comando SQL, provavelmente eu esqueci algum campo, vamos verificar. Describe, OS, data OS, tipo, situação, equipamento, defeito, serviço, depois de serviço faltou o técnico. Aqui no MySQL não tem problema, porém lá no Java ele está esperando o campo técnico. Serviço, vírgula, técnico, vírgula, valor. Vou salvar tudo. Mais uma vez executar. Usuário admin, login, cadastro, OS. Mais uma vez pesquisar, número da OS 1, ok. E agora temos aqui a data formatada. Por enquanto é só.